Voltamos. E agora eu quero saber do doutor Adriano Ganan, que são distúrbios alimentares, doutor? Ó, Lúcia, os distúrbios alimentares, né, são transtornos próprios da alimentação, né, são caracterizados por um desvio da conduta alimentar, né, e que atualmente tem sido muito falado na mídia, né, e pode até levar à morte também, se não tratados e não diagnosticados adequadamente. Agora, quais são os principais distúrbios? Olha, os principais mesmo são a bulimia e a anorexia, né? Mas a gente tem visto também o aumento dos casos do transtorno da compulsão alimentar periódica e da ortorexia também. Agora eu quero saber do doutor Sócrates, qual o índice, doutor, de pessoas obesas com resultado de compulsão alimentar? Olha, existe no mundo, hoje, é considerada a obesidade como uma epidemia. Então, cerca de 30% da população mundial está acima do peso. Desses 30%, aproximadamente 3% já tem obesidade severa ou mórbida, que é a obesidade doença, já com indicação de cirurgia. Cerca de metade dos pacientes já tem como fator de etiologia as questões de estresse, de ansiedade, de depressão, de compulsão alimentar. Então, isso realmente está relacionado com esse mundo que a gente vive, de tanta competição, um mundo em que as pessoas estão cada vez menos fazendo atividade física, né? Com mais competição, com mais estresse, com menos tempo para poder cuidar de si mesmo. Agora, doutor Adriano, como identificar uma pessoa que tem anorexia, bulimia ou mesmo obesidade, que aparentemente, às vezes o obeso a gente percebe, mas e a bulimia? Olha, a bulimia, de certa forma, é um pouco difícil de identificar, até porque a pessoa bulímica, né, os rituais dela são as escondidas, né? Ela entra no banheiro para vomitar, ela faz uso de laxante, então não é uma coisa que é muito visível, né? Ao contrário do anoréxico. O anoréxico está sempre emagrecendo, né? O peso dele nunca é o ideal. Ele tem a sensação de que está gordo. Isso, exatamente. Por mais magro que esteja, por mais que a família observe isso, ele está sempre perdendo mais peso e se achando gordo. Já o bulímico tem uma dificuldade maior para isso ser identificado, porque ele não tem essa perda de peso que o anoréxico tem, entendeu? E também o bulímico, ele tem vergonha de relatar esse tipo de comportamento, né? Ele tem vergonha de falar que ele vai para o banheiro vomitar ou que ele faz uso desses laxantes. Mas então o mais importante é a família observar, né, esse tipo de comportamento, às vezes ou ver seja, que a pessoa... ele faz isso na calada. Exatamente. E a gente que tem que identificar Exatamente. Isso, né, doutor? Observar. É muito difícil a pessoa pedir ajuda. Entendeu? Agora, entre os jovens que isso acontece ou não? Qual a faixa etária? Da bulimia? Da bulimia, geralmente é uma faixa etária volta de... Geralmente acomete muito mais mulher do que homem. Tá? Esses transtornos alimentares são muito mais prevalentes e incidentes em mulheres. Tá? Geralmente 90% das pessoas são mulheres. Tá? Jovens, né, na anorexia geralmente são na adolescência, tem casos relatados até de crianças com anorexia, né, e na bulimia geralmente são mulheres na faixa dos 20 a 30 anos. Agora, voltando à obesidade, eu quero saber do doutor Sérvio o seguinte, como é que fica o coraçãozinho de uma pessoa que é obesa, doutor? Fica sobrecarregado. Na verdade, a gente sabe que é uma causa de hipertensão, não só de hipertensão, como de difícil controle da hipertensão. Fora isso, aumenta a chance de diabetes. Os distúrbios do sono, a causa de apneia do sono, em que a pessoa tem um sono intercortado e com isso fica cansada e tem risco grande de morte súbita em decorrência disso. E o paciente procura o senhor, doutor, quando já está numa situação extrema ou ele percebe alguma coisa antes? Tem como perceber antes? Geralmente acaba sendo um perfil intermediário. Tem pessoas que conseguem perceber isso de uma forma lenta, em que começa a ganhar peso ao longo dos dias, dos meses, e aí surge a hipertensão, surge a diabetes, e o aumento de peso acontece muitas vezes de forma gradual. Os pacientes que chegam já com obesidade mórbida severa, muitas vezes eles já sabem de cara que a indicação vai ser de tratamento multidisciplinar, e muitas vezes incluindo até mesmo tratamento cirúrgico, né? Agora, aproveitando que o senhor falou isso aí, o que é quando uma pessoa pode se identificar que ela tem essa obesidade mórbida? Porque a gente escuta falar, mas quando saber? Tem peso ideal? Como é que a gente identifica? Existe. Na verdade, a gente faz o que a gente chama de índice de massa corpórea, né? Em que aí, na verdade, a obesidade, quando passa de
de 31 de IMC que a gente fala, um cálculo que a gente faz, pega o peso da pessoa, divide pela superfície corpórea, elevado ao quadrado, e aí, na verdade, a gente calcula o nível dela. A pessoa que tem um peso, um índice de massa corpórea elevado, associado à hipertensão, diabetes, apneia do sono, muitas vezes ela precisa não só desse tratamento multidisciplinar, mas muitas vezes já ter o tratamento cirúrgico ou o balão associado, né? Ou seja, os fatores de risco também são importantes para determinar quem precisa ir ou não para o tratamento cirúrgico ou o uso do balão. Já o paciente que não está em nenhum fator de risco, não está hipertenso, não está diabético, mas esse índice de massa corpórea é acima geralmente em torno de 40, né? Que a gente fala de obesidade severa, mórbida, esse paciente já tem uma indicação formal de fazer realmente uma cirurgia ou mesmo tratamento com balão, né? Agora, doutora Adriana, a gente falou da anorexia, né? Que é a pessoa que realmente se sente gorda e ela é magra, né? Agora, no caso do obeso, como é que ele pode ver que ele realmente tem esse problema? Quando ele chega no teu consultório, ele fala o quê, normalmente? Ele é indicado, ele chega à conclusão que come demais, ele tem esse descontrole, é isso? Geralmente, muitos obesos chegam queixando-se desse descontrole, né, em relação à comida, mas também, como o Dr. Sócrates falou, tem muitos fatores associados. Geralmente tem pacientes que comem muito por causa de ansiedade, comem muito por causa de depressão, entendeu? Então a gente tem que tratar, não é questão, o transtorno alimentar ele não é um fator isolado, entendeu? Ele vem recheado ele é multifatorial. Então a gente passa, por exemplo, às vezes uma pessoa está muito obesa, né, e tudo engordou porque entrou num quadro depressivo ou num quadro ansioso, que ela chega em casa e come sem parar. E só para quando se sente pesada. Exatamente. Então às vezes a gente vai e trata o fator primário, uma depressão, né, uma ansiedade, e a pessoa realmente volta a perder peso, né, volta a ter um hábito de vida saudável, resgata a autoestima. E se sente linda depois também, né, doutor? Certeza. Eu vou para um rápido intervalo. Eu volto já já. Nós vamos falar de tratamento, vamos falar de cirurgia, mas eu preciso da sua companhia. Até daqui a pouquinho.